Bom, Rosinei, boa tarde, né? A gente faz um tempo que não conversa aí depois do jogo do Atlético Goianiense. Foi um período para você dar uma conversada com o grupo, dar uma ajustada depois daquela última partida. E até muito se comentou que de repente você pudesse, pelo menos a expectativa que você fosse fazer algum tipo de mudança na formação, até pelo baixo desempenho. Isso, opinião do torcedor. Mas pelo que a gente viu ontem, a tua ideia é começar com o mesmo time, a equipe que começou o coletivo de ontem pela manhã, essa é a tua ideia? Eu falava logo após o jogo, né, que a gente não pode analisar o trabalho todo por uma partida. Como nós também como treinadores não gostamos de ser analisados num jogo só, a gente não pode analisar um atleta ou outro por uma atuação, porque às vezes até porque atuou mal nesse jogo, no jogo anterior foi determinante uma vitória para um bom resultado. Então eu não sei separar bem isso, né? Eu tenho uma tolerância grande com o erro, acho que o erro faz parte do jogo e a gente sabe identificar quando o atleta errou por displicência ou por desatenção ou por um erro normal de jogo. Então não senti nenhum momento um atleta nosso disperso no jogo, no sentido de ter uma má atuação por falta de interesse. Agora a gente, em contrapartida, a gente tem que também levar em consideração atletas que estão evoluindo, estão em evolução, né? Hoje um atleta que para mim está em evolução, o Luanzinho. Então a gente colocou até um período do treino e o Rômulo ali. E a gente está pensando em talvez entrar com o Luanzinho. Aí para o Luanzinho entrar, a gente pode tirar um dos dois volantes, pode tirar o Pedro, pode tirar o Juan, pode tirar o Joel, qualquer um. A gente não cogita tirar o Dutra, né? Até porque é o nosso artilheiro, mas o Luanzinho é um jogador que eu acho que está num nível bom, só que a gente nunca viu desde o início do jogo, né? Uma hora vai ter que ver. Então, uma possibilidade de entrada, a única possibilidade de mudança é a entrada do Luanzinho e a gente, aí no treinamento de hoje, vamos ver, vamos conversar, vamos escolher no lugar de quem, no caso da entrada dele, vamos conversar com ele também como ele está se sentindo, né? Porque é diferente você entrar no transcorrer do jogo, pegar o adversário um pouco mais desgastado, você, né, no frescor físico ali, e você jogar. E outra coisa, você começar o jogo, pegar os adversários também 100% fisicamente ali no início da partida, e vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, temos que conversar com ele como ele está se sentindo, mas eu acho assim, é uma boa possibilidade de iniciar com o Luanzinho entre os outros titulares. O Claudinei, independente de quem você vai tirar, a ideia de colocar o Luanzinho qual é? Além de ele estar num momento bom, mas é de dar, quem sabe, um pouco mais desse poderio ofensivo, provar que está precisando do resultado mais uma vez para sair da zona do rebaixamento? Na verdade, assim, a gente tem alguns jogadores mais técnicos, né? Alguns jogadores com mais vigor físico, né, dentro do nosso elenco, que são as opções que a gente tem para colocar. Eu acho que o Luanzinho é um jogador que alia bem isso, né? Eu acho que essa parte técnica dele é muito boa, com a competitividade, ele tem sido muito competitivo. Quando chegou para trabalhar com a gente aqui não estava tão competitivo, a gente cobrou muito isso dele, né? Até por vir do Sub-17 e no Sub-17 ser o cara da equipe, né? Ser a estrela da equipe. Então a gente achava que ele competia pouco, hoje ele está competindo bastante. Então eu acho que dos jogadores que a gente tem hoje, talvez, dos que a gente tem como opção para entrar, para mudar um jogo, para iniciar o jogo, ele consegue aliar bem essa qualidade técnica dele, o drible, ele tem o drible, né? O jogador contra um dele é bom. Tem boas tomadas de decisão no último terço do campo e está competindo bastante também. Então, por ele aliar todos os fatores, trazer essa juventude para a equipe, esse frescor para a equipe e trazer essa qualidade técnica. Qualidade técnica tem outros jogadores que poderiam trazer, mas em termos de aliar essa juventude, essa força, essa poder tanto de marcação quanto de chegada na frente, eu acho que o Luanzinho é um jogador interessante para esse momento. Claudinei, sobre o jogo em si, né? O que tu espera desse adversário? Que o Vasco já esteve um pouco melhor na tabela, hoje é um adversário direto do Avaí, né? São 3 pontos só que separam os dois. O Vasco é uma equipe, a gente espera dificuldade, né? Espera uma equipe organizada, como o Zé Ricardo já mostrou, que sempre montou suas equipes foram bem organizadas. Jogadores de qualidade, tem o Nenê, o Fabiano talvez esteja aí numa dificuldade, pelo menos entre suplentes, a possibilidade dele vir. Né? Não vi as notícias lá hoje. Mas é uma equipe de muita qualidade, com bons jogadores, com uma tradição, uma camisa muito pesada dentro do campeonato brasileiro. Mas assim, sempre jogando contra as equipes somos bem. Né? Jogo contra as grandes equipes não tem nos preocupado. Temos preocupado justamente os jogos onde se espera mais facilidade, a gente tem tido dificuldade. Então, esperamos que mais um grande jogo a gente tenha mais uma grande atuação para a gente nosso melhor futebol e possamos conquistar um bom resultado. Você falou sobre a situação do Luanzinho, né? Na semana passada a gente entrevistava ele aqui, eu até questionava ele sobre esse pedido que o torcedor já faz, vendo a evolução do garoto no time nos jogos que ele tem entrado, como é que ele estaria caso você optasse por escolhê-lo para começar o jogo. Ele disse que estava pronto, estava esperando essa oportunidade, que tudo ficaria nas suas mãos. Você vê então realmente que o Luanzinho está pronto já para ter essa oportunidade para começo do jogo?
A gente só vai saber quando ele iniciar o jogo, né? Não tem como a gente saber se o rendimento vai ser o mesmo, se vai ser abaixo do que a gente está esperando, né? A questão do... Sinceramente, não acompanho redes sociais, então a gente pode fazer isso para vocês, eu acompanho sim os programas de vocês, os comentários esportivos, eu acompanho, mas torcedor, comentário, eu não estou me pautando nisso, se a escolha for pelo Lonzinho, né? Porque foi um pedido do torcedor, porque se for pedir do torcedor, a gente põe o Jacaré para jogar daqui a pouco, né? Que é o maior ídolo do clube, o Guga vem e me liga, pede põe o Jacaré aí, que é meu ídolo, e a gente vai botar o Jacaré para jogar. Né? Então a gente tem que se pautar no que a gente está vendo no dia a dia. No dia a dia vocês têm acompanhado os treinamentos, ele tem feito grandes treinamentos, tem entrado bem nos jogos, né? Alguns jogos menos. Teve jogo que o Lonzinho entrou e foi elogiado e pegou 2 vezes na bola. Né? Mas é que se cria uma expectativa tão grande, até por ser um jogador de 17 anos, que às vezes tudo que faz também vira ouro, né? Tudo que toca vira ouro. Teve um jogo que eu não sei se foi contra o Bahia, teve um jogo que ele pegou 2 vezes na bola, e pô, o Lonzinho entrou, o time melhorou. E aí tu vai ver a participação do jogo, foi muito pequena, não lembro qual jogo de cabeça, depois eu lembrar falar para vocês ali fora do ar, tem a estatística dos jogos. Mas assim, a mesma pessoa que cobra o Lonzinho ser titular, tem que pensar, tem que valorizar o fato do Lonzinho estar jogando uma série A, né? A gente ter pego ele do Sub-17, ter visto talento nele, visto qualidade, e está oportunizando para ele jogar uma Série A, né? E não tem que ter pressa para a titularidade, isso é uma coisa natural. Se não vier na prova nesse jogo, pode vir daqui a 2, 3 jogos, nós temos 6, 7 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos aí, uma hora a oportunidade vai vir, se não vier amanhã, logo vem, né? Então é mais fácil você criticar se o jogador não entrar, não está jogando, sendo titular, no caso da torcida, né? Não é nem no caso de vocês, mas é mais fácil você criar, pô, o Lonzinho tem que jogar, tem que ser titular, pô, por que não fala, pô, mas o Claudinei pegou o Lonzinho lá, a comissão técnica pegou o Lonzinho lá no 17, pulou o 20, botou ele no profissional e está botando para jogar na Série A, né? Isso é pouco valorizado. A gente às vezes pega muito na parte negativa, o que quer que seja 100% que a gente quer que aconteça, não é 100%, a gente tem que ter calma. Talvez logo de cara o Lonzinho tivesse saído jogando como titular, não tivesse hoje com a gente ainda, ou tivesse perdido espaço. Né? A gente teve o caso do Lourenço, que jogou alguns jogos como titular, perdeu um pouquinho de espaço, o menino tem uma qualidade brutal, acho que ano que vem, com certeza, a partir do Catarinense vocês vão ver muito mais ele em campo, assim como o Alisson, que é o menino da base, entrando com a gente também, temos jogadores de muita qualidade. Só que aí o campeonato foi se dizendo de uma forma que você começa a botar os mais cascudos, né? Aí daqui a pouco você bota os mais competitivos, e aí vai ter hora que você vai precisar, talvez, voltar para uma equipe mais leve, mais técnica, de acordo com o campeonato pedindo. Claudinei, o segundo turno está se caracterizando por nem tudo que parecer né? Porque, por exemplo, o Vitória, o Avaí e o Atlético Goianiense estão na parte de baixo da tabela. O Vitória deu uma escapadinha, mas essas 3 equipes estavam na zona do rebaixamento até poucas rodadas atrás, e agora tem uma das melhores campanhas do segundo turno, essas equipes que eu citei. O Vasco da Gama, pelo contrário, o Vasco da Gama tem caído um pouco. Como é que você tem procurado passar para os jogadores para prestar um pouco atenção nesses jogos que são perigosos, como você mesmo já mencionou hoje? Eu acho que assim, a queda do Vasco passa muito pela perda de mando de campo e a questão de jogar sem público no seu estádio. Né? Acho que isso aí deve normalizar, principalmente porque o Vasco começou o campeonato como um mau visitante, como um ótimo mandante. Né? Acho que as primeiras ganhou 3, 4 jogos em casa e perdeu 3 ou 4 fora. Uma coisa assim. Então ele sempre foi muito bom em São Januário, né? E fora não estava conquistando. Depois começou a melhorar fora e aí perdeu o mando de campo. Agora a Vitória, a Avaí, a Atlético Goianiense são equipes, se você for ver, muito parecidas, né? Depois da chegada do Mancini na Vitória, a gente já vem fazendo aqui na Avaí há um tempo. Atlético Goianiense com a entrada de João Paulo. São equipes que também estão tendo dificuldade para vencer em casa, estão indo fora e estão vencendo. São equipes que estão competindo, entenderam qual é o seu campeonato, entenderam que tecnicamente tem equipes melhores, né? Mais fortes. A Vitória até tem um time tecnicamente bom. Do meio para frente, ele tem muitas opções, a gente não tem tantas opções assim no elenco, né? E eles entenderam qual é o campeonato, então vê que o Atlético perdeu em casa, veio aqui ganhando da gente, empatado em casa antes, não sei se com o Curitiba, no início lá, enfim, aí perdeu do Cruzeiro, o time reserva do Cruzeiro veio aqui ganhando do Avaí, a gente também às vezes tropeça em casa, vai fora e ganha no gigante do futebol brasileiro. Vitória ganhou 2 fora seguidas agora, perdeu do Avaí em casa, né? Vamos dizer que é o time é o nosso campeonato. Então acho que as equipes estão entendendo esse processo, estão se defendendo bem, elas estão conseguindo os resultados. O segundo turno está provando isso, né? Porque o segundo turno, sempre alguém está querendo alguma coisa. Então, se você ficar organizado, uma hora o adversário se desorganiza, você aproveita a oportunidade. Agora, infelizmente, a gente oscilou alguns jogos agora, principalmente nesse último jogo, né? Acho que os outros jogos, enfim, tivemos a vitória nas mãos, sofremos um empate, mas contra adversários muito qualificados. E esse jogo contra o Atlético, realmente foi abaixo. Depois de 7 jogos, voltamos a jogar uma partida ruim, aliás, depois de 7, né? Foi Atlético Paranaense, 7 jogos, né? A gente jogou um jogo muito mal, 7 jogos de bom para ótimo ali, e um jogo voltamos a jogar mal. Se a gente ficar mais 7 partidas jogando bem, num nível legal, a gente consegue pontuar bem e ficar tranquilo no campeonato.
Claudinei, muitos jogadores que vieram aqui nesse período aí sem jogos falaram que queriam jogo de uma vez, né? Porque o último não foi tão bom, veio uma derrota. Enfim, pra ti, como é que tu viu essa pausa? O que deu pra treinar? O que não pode se repetir? Quando a gente falava isso depois do jogo, quando a gente perde, a gente quer jogar no dia seguinte, já para quando a gente perde não jogando tão bem, a gente quer ter a chance logo de mostrar que não é aquilo, né? E só que não tivemos essa oportunidade, foram 10 dias de pausa sem jogos, aproveitamos para dar um dia de folga para os jogadores a mais, né? Porque a gente fala assim, o Avaí representou só na quarta-feira, só que normalmente eu representaria na terça, né? Aí nós demos um dia a mais de folga, porque só teria jogo dali a 8 dias depois da representação. E a gente teve que conversar bastante com eles, tranquilizá-los, né? Em que eles entendam que a gente também entendeu que foi um ponto fora da curva. Não é o nosso time aquele ali que perdeu o Atlético Goianiense. E se você for ver com toda a dificuldade, com tudo que a gente não jogou bem, né? O Atlético Goianiense teve uma finalização de fora da área, de acho que 30 metros ali, que pegou na trave, 25, 30 metros. Teve um gol de pênalti que a gente não poderia ter evitado fazer aquele pênalti, não tinha necessidade de fazer o pênalti ali. E o outro gol também, um lance, uma infelicidade do Willian, um chute de fora da área, né? O Atlético Goianiense não teve 3, 4 vezes na cara do Douglas fazer o gol. Com tudo que a gente não jogou bem, a gente continuou uma equipe ainda organizada e sem dar muita chance ao adversário. Felizmente, na parte ofensiva a gente pecou um pouquinho, trabalhamos bastante, jogadas de ultrapassagem, de triangulações pela beirada, mas não conseguimos fazer na hora do jogo. E vamos tentar nesse jogo melhorar o fecho. Isso não tem segredo, isso aí é nítido para todos. A gente precisa melhorar a nossa performance, quantidade de gols, né? A quantidade de gols a gente faz muito pouco no campeonato. A gente vinha 6 jogos fazendo gol direto, vinha 6 jogos com empates e vitórias. O primeiro jogo que a gente não fez gol, a gente perdeu, né? Isso a gente vem falando já desde o primeiro turno. Claudinei, o Avaí está no meio da sua terceira sequência, né, de 2 partidas seguidas. Mas muitos imaginavam que o Avaí fosse fazer 6 pontos, pelo menos nesses 2 jogos agora com o Atlético e o Vasco da Gama. Vai fazer no máximo 3 pontos. Isso de alguma forma até aumenta um pouquinho a responsabilidade de fazer os resultados fora de casa para atingir esse objetivo? O nosso time se porta bem fora de casa, né? Nossa equipe fora de casa, a gente fica numa zona de conforto que é o nosso jogo, né? De esperar o adversário fazer as transições, né? A nossa marcação é muito boa, defensivamente a gente é uma equipe muito forte. E essa questão do jogo eu concordo. A gente sempre falou da importância de ter 2 jogos seguidos em casa e a gente fez. 4 pontos em 6 no brasileiro, depende de fora ou dentro de casa, é muito bom, né? Se cada 2 jogos fizer 4 pontos, o cenário fica bom lá na frente. Então a gente infelizmente perdeu esse jogo do Atlético Goianiense. Se tivéssemos empatado, é o que a gente fala, né? A gente só dá valor pro empate quando perde, né? Se tivéssemos empatado 0x0 com o Atlético, a gente seguraria o Atlético 8 pontos atrás da gente. Tá com a mesma pontuação do time que está fora da zona, que é o Fluminense, né? Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então estaremos na frente do Sport, né? Com a Ponte Preta com um jogo a mais. Já jogou a Ponte, vai jogar de novo, vai ficar com um jogo a mais. Então a gente tem um cenário muito melhor, muito mais positivo. Aí a gente perde e fica tudo ruim, né? Então é sempre importante somar pontos. É lógico que por essa derrota do Atlético, amanhã é mais importante a vitória, né? E ganhar do Vasco amanhã para a gente recupera um pouco do que se perdeu. Mas se não conseguimos a vitória e vier o empate, por falta de competência nossa, por competência adversária, a gente não conseguir vencer o jogo, a gente tem que pegar o Fluminense, ganhar do Fluminense, vir aqui ganhar do Botafogo. Não pode escolher jogo para ganhar, a gente tem que jogar para ganhar sempre. Agora a nossa forma de ganhar, de atuar, que nós escolhemos para buscar os resultados, é essa que vocês já conhecem, que vem nos trazendo aí, fazendo um campeonato competitivo, pelo menos aí, brigando aí ponto a ponto para o nosso objetivo. Claudinei, por essa última sequência que o Avaí tem feito no campeonato, foram 7 jogos de invencibilidade, como você mencionou, antes desse jogo com o Atlético Goianiense. Alguns jogadores começam a chamar a atenção, né? Um deles foi o Júnior Dutra, tanto que está sendo falado desde a última quinta, sexta-feira, a possibilidade da ida dele para o Corinthians no ano que vem. Você já passou por isso na tua carreira, tanto quando era jogador, quanto como técnico, desde as categorias de base, em relação à possibilidade de saída, mas ainda de manter um foco no trabalho atual. Você procurou conversar com ele, ainda não conversou nada com ele, ou se tiver a oportunidade de precisar, o que precisa passar nesse momento para o jogador? Na realidade, o Júnior me procurou para conversar, né? Não precisei procurá-lo, ele me procurou para conversar comigo, falou que estava tendo especulação, que estava tendo uma sondagem, mas que não tinha nada de concreto, e que independente de acontecer alguma coisa, a negociação não acontecer, ele está focado aqui no Avaí, vai nos ajudar até o último jogo, está à disposição para nos ajudar até o último jogo, independente que amanhã ou depois aconteça a negociação, ele assina um pré-contrato com o Corinthians, ele está à disposição e não vai deixar de colocar o pé na dividida, não vai deixar de competir o tempo todo. Até porque ele reconhece, né, a importância do Avaí. Se ele amanhã depois for para o Corinthians,
pelo que ele fez no Avaí. Então o Avaí deu uma oportunidade muito boa para ele de disputar uma Série A do Brasileiro, disputar um bom catarinense como ele fez. Ele aproveitou a oportunidade, era muito competitivo. A gente falava quando trouxe o Júnior Dutra, que pouca gente conhecia, muita gente duvidava da capacidade dele. Eu conheço desde que ele jogava na base do Santo André, que eu cheguei a ver ele jogar na base do Santo André, sub-20 ainda. Então a gente apostou no jogador, ele correspondeu à nossa confiança. É um cara que nos ajudou bastante. Se tiver aqui para o Corinthians, eu gostaria que ele ficasse aqui no Avaí mais tempo, mas a gente entende como é que é o mercado, a gente tem o poder econômico do Corinthians. E se ele for, cara, eu vou ficar feliz por ele. Menos feliz por mim, que gostaria de ter como atleta aqui ainda, mas vou ficar muito feliz por ele e por outros, que eu tenho certeza que em janeiro vão para o Avaí. Não dá para a gente achar que vai chegar em janeiro o alemão vai estar aqui no Avaí, eu acho difícil. O alemão está fazendo grande campeonato brasileiro, o Betão está fazendo grande campeonato brasileiro, apesar da idade. Tem jogadores que estão se destacando. Não adianta você tapar o sol com a peneira. A gente tem que aproveitá-los aqui, mantê-los focados aqui, para a gente conquistar o nosso objetivo. E depois de uma possível saída, não é o caso do Dutra, mas os outros jogadores, o Avaí deve ter algum retorno financeiro para a gente reinvestir, buscar jogadores com a mesma característica, com o mesmo comprometimento, né? Porque nossos jogadores não são só bons, eles são comprometidos, né? Eles são comprometidos, são profissionais ao extremo, estão sempre se dedicando nos treinos. Isso aí, a gente praticamente aqui em um ano e pouco de Avaí não teve um problema de disciplina. Então, isso aí não é comum. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de contratar, não só contratar o bom jogador. Né? Aquele papo que a gente ouvia lá quando eu jogava, não estou contratando um cara para ser meu genro, para jogar no time. Isso aí não funciona mais hoje. Você contratar um cara que vai te dar problema no vestiário, ele não vai ficar 2 meses. Aqui no Avaí não fica 2 meses, porque ele não vai ser aceito pelo grupo. O grupo é muito fechado, é muito coeso. A gente tem aí jogadores, as lideranças nossas, né? Marquinhos, Betão, o Gustavo, que é o jogador mais experiente, apesar de não estar jogando. Eles são exemplos, cara. Então, se você tem o exemplo dos líderes, não pode vir um cara de fora com mais peso que tem na carreira e fazer nada diferente. Então, a gente está muito feliz e eu, sinceramente, por mim, gostaria que fossem todos aquilo que vem, pudéssemos ainda agregar mais alguns grandes jogadores do elenco. Mas eu creio que a gente vai perder alguns jogadores por competência deles, né, por mérito deles, e fico feliz que, se isso acontecer, para que eles possam dar sequência na carreira e alguns deles tragam retorno financeiro para o Avaí. Fechou. Valeu, gente. Até a próxima.